Bom, Luana, vamos continuar agora nessa segunda aula, página 27 do capítulo 10, Brasil Populismo. Nós vamos falar um pouquinho do Juscelino Kubitschek. O slogan do Juscelino Kubitschek era 50 anos de um progresso em 5 anos de governo. Ou seja, para cada ano do mandato presidencial, ele realizaria 10 anos de progresso para o Brasil. O Juscelino ele desenvolveu um plano de metas que beneficiou as indústrias de bens de consumo duráveis, principalmente de automóveis e eletrodoméstico. Diversas empresas estrangeiras fixaram-se no Brasil, especialmente da área automobilística, abrindo vagas de trabalho e estimulando o consumo desse item no país. No plano político, o destaque da gestão foi a garantia de amplas liberdades democráticas. No econômico, os avanços foram notáveis, especialmente para a classe média que viveu os chamados anos dourados, com melhorias substanciais na qualidade de vida. Entre as realizações do governo JK, evidenciaram-se a construção da rodovia Belém-Brasília, a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, a implantação da indústria automobilística, a construção das usinas hidrelétricas de Furnas e Três Marias, em Minas Gerais, e a criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Esta tinha o objetivo de desenvolver a região Nordeste com base em um planejamento pré-estabelecido. A construção de Brasília foi o ponto alto do governo de Juscelino Kubitschek. Ele foi responsável pela sua fundação, a cidade planejada e projetada por engenheiros e arquitetos para ser a capital do Brasil. A ideia de levar a capital do Brasil para o interior do território esteve presente desde o período colonial, durante o Império. Essa ideia permaneceu viva, mas só começou a sair do papel após a proclamação da República. A Constituição Brasileira de 1891 determinou a reserva de uma área de 14.400 quilômetros quadrados no Planalto Central do Brasil, para a construção da nova capital. Em 1892, a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, conhecida como Missão Cruz, partiu do Rio de Janeiro com 22 pessoas que percorreram a área e registraram dados sobre a fauna, a flora e os hábitos dos moradores do sertão. Essa missão demarcou a área para a construção de Brasília, fato que ocorreu quase 70 anos depois. Com Juscelino Kubitschek, ele fez a Brasília, foi projetada por Oscar Niemeyer, e a cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Contou com o plano urbanístico do arquiteto urbanista Lúcio Costa também, que elaborou o projeto piloto. O arquiteto Oscar Niemeyer e o engenheiro Joaquim Cardoso projetaram os principais prédios da cidade. Na prática, a construção de Brasília beneficiou dois grupos: as empresas da construção civil, que lucraram com as obras e tornaram-se grandes corporações, e os trabalhadores, a maioria da região Nordeste, os chamados candangos, que buscavam em Brasília uma chance de vida melhor. Aqui na página 29 tem exercício interpretando documentos, para vocês fazerem. Depois nós vamos falar do próximo, que foi Jânio Quadros e João Goulart. Na eleição presidencial de 1960, o PSD e o PTB lançaram a candidatura do general Henrique Teixeira Lott, dito honesto e defensor da legalidade, mas sem experiência política. O PSP apresentou Adhemar de Barros, que tinha força em São Paulo, porém conseguia poucos votos no restante do país. A grande surpresa foi o candidato Jânio da Silva Quadros, nascido em Campo Grande, no atual Mato Grosso do Sul, em 1917. O Jânio Quadros, ele era do Partido Democrata Cristão, venceu com certa facilidade, com 48% dos votos.
Lott ficou em segundo lugar com 33% e Adhemar de Barros em terceiro com 19%. O vice-eleito foi João Goulart, da chapa de Lott, proeminente membro do PTB e herdeiro do trabalhismo varguista. Ao assumir, Jânio enfrentou problemas complexos, tais como inflação, endividamento externo e grave crise política. Ele não tinha maioria no Congresso Nacional. A decepção popular logo se tornou evidente, pois Jânio se mostrou mais eficiente em fazer críticas e acusações de corrupção e incompetência de seus adversários do que resolver os problemas que tinha naquela época. Na oposição, Jânio era um sucesso no governo, mostrou-se um fracasso. Faltava-lhe um programa de governo definido e um plano econômico desse conta dos problemas enfrentados pelo país naquele período. Diante da crise, Jânio Quadros se dedicou a pequenas decisões que tornaram lendárias, regulamentou o tamanho. Gente, o Jânio Quadros, ele parecia uma piada. Ele não resolvia os problemas do Brasil que realmente necessitava e começou a interferir em coisas que não é nem da alçada de presidente, nem tinha. Onde já se viu ele querer constituir o tamanho do maiô que as mulheres e as misses usavam. Proibiu o uso do biquíni na praia. As corridas de cavalo, porque naquela época tinha muita aposta em corrida de cavalo, né? E rinhas de galo, que também era muito comum naquele período. Então, olha o que o presidente da República ficava fazendo. Então, ele virou chacota, né? É óbvio que as mulheres não deixaram de usar o biquíni e nem deu para controlar o tamanho do maiô das misses, né? O feito mais significativo da gestão do Jânio Quadros foi a adoção de uma política externa independente, aproximando o Brasil dos países do bloco socialista, ignorando as reações estadunidenses. A campanha contra Jânio aumentou quando ele condecorou o comunista argentino Ernesto Che Guevara. Gente, o Brasil, ele ainda estava muito ligado, ele era muito autoritário ainda. Ele vinha do governo de Getúlio Vargas, que era extremamente autoritário. Um presidente da República apertar a mão e condecorar Che Guevara, que era radical, socialista radical, mais para comunista, era um absurdo. Então, o que ele fez? Ele desperta o medo de virar um comunismo no Brasil. E aí ia ficar muito difícil ele governar. Aí, diante de tudo isso, e da oposição, da indiferença à opinião pública, quer dizer, todo mundo foi contra ele, e ele acabou renunciando em agosto de 1961. Com a renúncia dele, o presidente de angariar simpatizantes, ele esperava que a população clamasse por sua permanência. Então, ele acreditava que ele ia renunciar e o povo ia ficar a favor dele, querendo que ele ficasse. Não, que não pode sair. E não aconteceu nada disso, né? As pessoas mal sequer tomaram esse tipo de conhecimento. Então, o Jânio acabou saindo do poder. Tem um exercício para vocês fazerem e depois tem aqui a renúncia quando o Jânio Quadros renunciou, o vice-presidente João Goulart acabou assumindo o poder. Mas ele estava em missão diplomática na China, aí os políticos conservadores, empresários e chefes militares, eles aproveitaram, porque eram contra essa ascensão de Jango, e por sua relação com países das pautas ligadas ao comunista, e eles tinham medo. E aí fizeram um movimento, né, se concentrou no Rio Grande do Sul, liderado pelo então governador Leonel Brizola, cunhado de Goulart. João Goulart acabou assumindo, mas com poderes limitados. Eles colocaram uma espécie de um primeiro-ministro para vigiar o que ele fazia e para tentar tirar o poder dele, com medo que isso daqui virasse um comunismo. No exterior, sua política independente decepcionava os Estados Unidos.
ao limitar a remessa de lucros das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. Goulart se indispôs com as multinacionais. O presidente estava numa situação difícil, pois sofria oposição de amplos setores das Forças Armadas, que temiam uma revolução socialista. Então, quer dizer, ele acabou incitando a ira de outros, né, principalmente dos militares. Em meio à grave crise política, ele iniciou-se em Minas Gerais no dia 31 de março de 64, o golpe militar, que depois João Goulart, e não houve resistência e Jango refugiou-se no Uruguai. Quer dizer, veio as forças militares e tomou o poder. As questões indígenas e negras durante o populismo. Durante o populismo, a política brasileira em relação aos indígenas se manteve voltada à pacificação e à assimilação desses grupos. A ideia era incorporá-los à sociedade e colocá-los em serviço, ocupação do território nacional e da defesa das novas fronteiras. Nessa época, o serviço de proteção aos índios e os irmãos Vilas Boas, Orlando e Cláudio Leonardo, tiveram importante atuação, participando do projeto do governo de exploração do Oeste. Eles atuaram a favor dos grupos indígenas do interior do Brasil, ajudando a criar o Parque Nacional Indígena do Xingu. Aqui na página 34, o Parque Nacional Indígena do Xingu, hoje Parque Indígena do Xingu, localiza-se a norte do Mato Grosso. Ele foi criado por um decreto-lei durante o governo de Jânio Quadros. A denominação Parque Indígena visava atender a um duplo propósito: demarcar as terras dos grupos indígenas e proteger a fauna e a flora da região. As reservas, elas são muito importantes porque permite a interação dos indígenas com os não indígenas, sem prejuízo ou destruição da sua cultura, que lá habitam. Há muito tempo, o que garante o exercício da cidadania dos indígenas dentro da sociedade brasileira. Enquanto os indígenas se viam sob a tutela do Estado, a situação era bem diferente para os afrodescendentes, que não recebia nenhum tipo de atenção. Grande parte da população negra vivia de forma precária e sem representação política. O Estado não tinha nenhum projeto que o incluísse socialmente. Assim, em 43, foi criada um porto em Porto Alegre por João Cabral Alves, a União dos Homens de Cor, também conhecida como UHC. Essa associação, ela tinha por objetivo desarticular as práticas racistas e elevar o nível intelectual e econômico da população negra, coisa que eles não conseguiram fazer até os dias de hoje, que também há o combate ao racismo, mas infelizmente nós sabemos que essas coisas não acontecem. Aqui na página 35, nós temos arte, cultura e sociedade. O período do populismo se encerrou de maneira abrupta e dramática, abalando a população, porém seu legado perduraria por muitos anos. Diante da desilusão com a política durante a segunda metade da década de 50, a cultura ajudou a unir o país, criando um clima de otimismo. Nesse período, os jogadores de futebol Mané Garrincha, Pelé estabeleceram-se como símbolos da nação. A exaltação da beleza da mulher brasileira também fez parte da criação de uma brasilidade. E aqui nós temos a Bossa Nova, né, que expressou o período de esperança pelo qual os brasileiros passavam. A canção Ela Chega de Saudade, de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o Tom Jobim e de Vinícius de Moraes. Foi um exemplo disso, tratando de amor e de matar as saudades para acabar com a tristeza. A canção ganhou um ritmo diferenciado no arranjo de João Gilberto. Então, quer dizer, a música exaltou o Brasil daquela época e a brasilidade de cada um. A gente termina por aqui, vocês façam os exercícios desse capítulo. Na próxima aula, a gente entra corrigindo, ok? Tchau, fiquem com Deus.